Quinto vídeo introdutório para entender a Bíblia. Nós vamos falar sobre o mundo atômico e o átomo de carbono. Vamos falar sobre coisas que vocês não veem por aí e até algumas são difíceis de achar. Bem, lembro aos ouvintes que eu sou engenheiro químico, eu me formei e eu não parei de estudar e pesquisar até hoje. Eu vou em sebos e eu consigo agora comprar aqueles livros que eu não conseguia comprar na faculdade. Então vamos lá. O átomo, né? O ser humano é constituído essencialmente de átomos de carbono. Então, entre os átomos aí que poderiam nos constituir, é gozado que a natureza escolheu o carbono. Você tem que levar a sua razão até isso. Você tem que se conscientizar. Não foi qualquer átomo que foi escolhido para ser aquele que é o constituinte básico do ser humano, o átomo de carbono. Então, lembrem-se também que se nós somos constituídos, nós somos feitos e do elemento correto, o carbono. Ele também forma, vejam só, os cobiçados diamantes, não é engraçado? O diamante tem uma constituição cristalográfica, né? Uma forma de constituição de cristal que forma diamante, aquele que todo mundo está afim de ter um. Ele também forma o combustível, carvão. Então, ele também dá energia. Ele também forma a gasolina. Ele forma o diesel. Ele forma também o gás natural, que está sendo usado agora pela Rússia para escravizar a Europa nesses anos, né, 2020, por aí. E então vejam bem, a natureza, se vocês não querem falar de Deus, digam a natureza. Ela deixou pistas da nobreza do carbono. Ou seja, além de formar seres vivos, forma também cristais brilhantes e fornece também energia. E o que alguém que mora muito perto do carbono na tabela periódica, um vizinho dele, ajuda a formar? Silício, os chips na fila da tabela periódica do carbono está o silício. A natureza não nos escolheu para formar de silício. Silício é basicamente aí, você tem ele na areia das praias. Ou seja, uma coisa boba que ninguém dá valor forma uma coisa que agora é a ponta da tecnologia, que são os chips. Então, entrando nos aspectos aí que mostram a maravilha da natureza, se você não quiser falar Deus, né, aqui está o átomo de carbono, um átomo macio. Quanto mais você desce na tabela periódica, mais duro é o elemento. Ó, o silício aqui, a areia, ó. E na Bíblia ele fala, né, que certas famílias, né, serão prósperas, terão muitos membros, como as areias do mar. Então nós somos meio parentes dos chips de silício. O primeiro transistor foi de germânio aqui embaixo. Ó. Então eles escolheram depois fazer um que tivesse a constituição, né, de 4 elétrons na última camada, que seria o silício. Não escolheram o carbono, então, pesquisando aí, em breve teremos chips de carbono aí. Vocês devem ter ouvido falar do grafeno. Então, estou mostrando para vocês aqui uma escolha que a natureza fez. Vocês têm que meditar sobre isso. Nos formar deste elemento, o carbono, um dos mais macios. E ainda os parentes dele, os que têm constituição parecida com a dele, 4 elétrons na última camada, dão coisas que são importantíssimas para a raça humana agora, que são os chips. Para vocês terem ideia, durante a pandemia, faltou chip, né? E as indústrias de automóvel ficaram desesperadas, tá? Tiveram que começar a vender o carro mais pé duro, assim, sem alguns elementos de eletrônica embarcada. Bem, o meu objetivo aqui é mostrar as proporções do átomo, e aí eu escolhi o do carbono, diretamente relacionado à vida,
para a gente tirar conclusões se elas servirem para falar sobre a Bíblia, que é um livro que fala sobre a vida. O raio atômico do átomo de carbono, ou seja, o tamanho da bolinha, né? Não é certo considerar um átomo como sendo uma bolinha, mas é uma boa aproximação para a gente explicar para as pessoas. Então, ele é de 0,91 angstroms. Estou dando aqui tanto em notação, que o pessoal de notação científica sabe, né? É o número vezes uma potência de 10, 10 a menos 8, quanto em uma medida mais próxima da gente, que é o milímetro. Na régua, a menor medida é o milímetro. Então, eu estou mostrando aqui para vocês, né, o raio atômico dele, né, em milímetros. Olha que coisa fantástica. Se aqui é milímetro, né, que é décimo de milímetro, centésimo, milésimo, décimo milésimo, centomilésimo e assim por diante. Tá? Ou seja, é ínfimo mesmo. E para dar a medida do núcleo, eu tenho que saber, e sabendo que ele é formado de 6 prótons e 6 nêutrons, né, o átomo de carbono, eu quero ter mais ou menos uma ideia de quantos tem e o tamanho deles, para poder dar a proporção do núcleo em relação ao raio do átomo. Tá? Nós vamos fazer a conta. Bem, o diâmetro de um próton é 0,83 vezes 10 a menos 12 milímetros. É mais para cá, tá? Quanto maior esse número aqui, e negativo, mais zeros precedem o primeiro número. 8,33 vezes 10 a menos 13 é 0,83 vezes 10 a menos 12. Por que é que eu estou botando em 10 a menos 12? Para comparar com o diâmetro do nêutron. O nêutron é maior, então o número negativo dele é menor do que o do próton. Quanto maior o número de expoente negativo, menor a coisa. Se fosse positivo, a interpretação é a inversa. Então, eu igualei a potência de 10 de próton e de nêutron para vocês poderem ter uma ideia. Então, o nêutron, ele é um pouquinho mais do que o dobro do tamanho do próton. É gozado que os professores não deixam isso muito claro para nós. E o próton, nos mecanismos do corpo, eu mostrei no vídeo anterior, aquela maquininha lá que rodava, ela rodava na base de um próton, ou seja, de uma bolinha ínfima. O próton seria o átomo de hidrogênio sem o elétron. Olha, vejam a sabedoria da natureza. O próton é muito essencial para muitas reações químicas do corpo. Então, a natureza, se vocês não quiserem dizer Deus, escolheu, né, como um dos átomos-chave, né, o átomo de hidrogênio aí para metabolismo, aquele que, de vez em quando, ele anda sem elétron. Então, ele anda a bolinha do núcleo sozinha. Compreenderam? Como o meu objetivo é fazer essa comparação do tamanho do núcleo para o tamanho do átomo, né? Vocês vão ver por quê. Então, aqui eu estou dando muitos esquemas, figuras, para vocês terem ideia do que nós estamos falando. Então, já apresentei os tamanhos já em escala. Aí, ó, o nêutron, né? O dobro do diâmetro do próton. O nêutron, ele é o dobro do próton. O próton é como se fosse também, como o elétron é uma partícula fundamental. Isso é necessário para ele participar dos processos metabólicos, como eu já falei anteriormente. Então, aí eu desenhei o núcleo do átomo do carbono para a gente fazer uma medida, tá, da bolinha que representa o núcleo. Tá? Botei eles juntinhos e tal. Então, vocês fazendo a inspeção visual, vocês podem considerar que ele é 2,5 vezes o diâmetro do nêutron, aproximadamente. Essa dimensão aqui no meio seria meio, né? Aqui um, meio aqui. Então, o diâmetro do átomo de carbono seria de 3,4 vezes 10 a menos 12. Eu peguei o
tamanho do nêutron aqui e multipliquei por 2,5. Aliás, eu multipliquei, eu acho que só por 2. Já está uma medida boa, porque ele é muito mais comprimido do que isso daí, tá certo? Mas isso não vai atrapalhar nossos cálculos não, tá? Porque as medidas são ínfimas. Eu fiz a proporção do núcleo em relação ao tamanho do átomo de carbono. Dividi esses dois diâmetros, ou 2,5 diâmetros, pelo o quê? O que é esse 9,1 vezes 10 a menos 8 que nós vimos aqui? É o que? O raio atômico do átomo de carbono. É a bola toda. E agora eu vou dividir. Então eu acho aqui o quê? 3,74 vezes 10 a menos 5, que é isto daqui. Então vamos supor, para comparação, vamos supor uma bola, pode ser de futebol, ela não ou então aquelas bolas de brinquedo coloridas, né? Aquelas bolas rosa, azul, grandona que vendem por aí. Então vamos supor que seja 37 centímetros aqui. A cada vez que eu ando, aqui ó, se aqui é centímetro, aqui é decímetro, aqui é metro, aqui seria 10 metros, 100 metros, 1.000 metros, 10.000 metros. Então a proporção é essa. Se você tem o núcleo e o tamanho do átomo de carbono, você considera que você coloca uma bola no chão, aquelas bolas grandonas de mais ou menos 40 centímetros, 37,4, né? E anda 10.000 metros, ou seja, 10 quilômetros. Então, se o núcleo fosse uma bola dessas grandonas, para chegar à última fronteira do átomo de carbono, lá na beirada do átomo, vocês teriam que andar 10 quilômetros. Olha que coisa maravilhosa. E isso também evidencia uma coisa. Você é cheio de buraco. O ser humano é muito orgulhoso, né? É muito, né, capaz de tudo, né? Mata os outros, enche o saco, chateia os outros, e ele é todo cheio de buraco. Você é um ser esburacado. É uma das coisas para apontar o quê? Falibilidade e a insignificância do ser. Você é constituído. Você precisa ter na sua constituição forças invisíveis que consigam fazer com que o núcleo segure os elétrons que estão lá na beirada do átomo. Você não manda sobre esse mecanismo, são mecanismos eletromagnéticos bolados pela natureza. Vejam as proporções das coisas. Você é um ser todo esburacado e todos esses seres que a gente vê também por aí. Então, pelo que eu expus aqui, até agora, a nossa integridade física é mantida por milagre. Se acontecer alguma coisa nas camadas aí que envolvem a Terra, ou no campo magnético da Terra, que provoque perturbações que possam ser sentidas pelos seres vivos, a nossa integridade física estará ameaçada. Então, novamente eu digo, não ande por aí orgulhoso, senhor de si, porque você depende de forças invisíveis, e é composto de partículas invisíveis, para viver. E você é mais buraco do que matéria. Isso aqui é a chapuletada, é a chinelada nos materialistas. A matéria, meu amigo, é predominantemente vazia, é buraco. Bem, como esses primeiros vídeos são vídeos introdutórios, isso é para dar a noção da sua situação como ser humano frente à criação, frente à vida. Você usa o seu corpo para viver, é a sua habitação. Então lembre-se que esse corpo é mantido por forças sutis que agem sobre partículas minúsculas. Então você não seja orgulhoso, você não seja soberbo, porque você é feito de uma matéria que a qualquer hora pode colapsar. Basta uma mudança em campo magnético da Terra, basta a temperatura passar de 40 graus durante muito tempo, e você que é constituído de átomos de carbono, você entra em colapso, a pessoa começa a ter problemas
né? Começa a passar mal e tal. Tem convulsões porque o cérebro ferve. Lembre-se que você é apenas um ser vivo e foi planejado, pelo que eu mostrei aqui, né, por alguém, tá? Ó, você lá dentro é isso, ó, bolinha, tá certo? Muito distante da beirada de uns 10 quilômetros. Você é cheio de buraco, você deixa de ser soberbo, você deixa de ser homem orgulhoso, entendeu? Você abaixa bem o seu nariz, entendeu? Se curva perante, se você não acredita em Deus, você se curva perante a natureza, tá certo? Se for preciso, você bota o seu nariz no chão, entendeu? Homem orgulhoso. Bem, então dessa forma nós concluímos o vídeo introdutório 5, o mundo atômico e o carbono.